Qual a origem dos incensos? E qual a finalidade, num contexto espiritual, de acender incenso? Será que tem um objetivo? Bem, acredita-se que o uso de incenso é algo que tem mais de 5 mil anos de história. E essa descoberta, talvez ela tenha acontecido por acaso. A partir da queima de certas madeiras aromáticas, os antigos, na época, perceberam que era possível produzir um aroma cheiroso, né? E, ao mesmo tempo, associaram a queima, né, dessas madeiras aromáticas com a fumaça ao símbolo da alma que se eleva. Veja que coisa bonita. Então, a fumaça, né, desde tempos primordiais, era o símbolo do espírito que se elevava. Então, com o passar do tempo, o uso de incenso começou a ser cada vez mais comum. Então, passaram a adaptar, né, de forma mais prática e compacta até os modelos que a gente conhece nos dias de hoje. Então, desde o início, o uso dos incensos sempre esteve conectado ao aspecto espiritual, porque perceberam que aquela fumaça dos incensos, além dela produzir uma atmosfera agradável, o ambiente era como se facilitasse a conexão com o divino. E verdade, né? Porque hoje a gente sabe que os aromas eles têm uma influência a nível emocional e psicológico. Então tem certos tipos de aromas, né, que são calmantes, tem aromas que nos deixam mais ativos. Então isso é uma área que hoje é muito estudada, né, e tem o nome de aromaterapia. Então hoje a ciência sabe que certos tipos de aroma desencadeiam certas reações emocionais e mentais. Tá? Isso é um fato. Mas é uma coisa que lá atrás os antigos também descobriram a partir da sua própria experiência. Então, o uso do incenso, ele partiu tanto desse aspecto, né, em criar uma atmosfera, né, agradável, para facilitar a comunicação com o espiritual, com o divino. Então, a gente vai encontrar, né, os egípcios, né, utilizavam incenso. No catolicismo também há o uso, né, de incenso. Mesmo que siga uma certa simbolismo, né, ainda assim o incenso ele sempre esteve presente em várias culturas. Na Índia, né, são as duas tradições mais antigas, né, que a gente tem registros documentados, seria o Egito, a Índia e a China. E o Japão também, posteriormente. Então, todas essas culturas, né, utilizam incenso com objetivo espiritual. Mas a finalidade realmente é essa? É interessante notar que as pessoas que geralmente têm uma repulsa do incenso, elas também têm uma certa dificuldade com esse aspecto espiritual. E não é por acaso. Né? Talvez de forma inconsciente, né, muitas pessoas repelem, né, o uso do incenso porque é algo que sempre esteve ligado à conectividade com a espiritualidade. Mas hoje, como é que a gente pode utilizar o incenso ao nosso favor? Bem, o nosso trabalho é uma escola de práticas de tai chi, práticas de yoga e meditação, onde a gente sempre deixa o incenso queimando. Mas com qual objetivo? O incenso, né, na nossa ótica, ele é um elemento entre vários para facilitar a criação de uma atmosfera agradável. Geralmente os alunos, quando chegam na nossa escola, a primeira coisa que eles observam é uma música tocando, né, de fundo, aquela música suave, o aroma do incenso. Então todos esses elementos, né, já vai criando uma atmosfera, né, tanto a nível espiritual, mas também mental. Porque a partir do momento que você se aproxima, né, e sente aquele aroma, automaticamente você já entra naquela atmosfera, naquela, naquele sentimento de busca espiritual. Então, o incenso, ele é sim um elemento importante na parada espiritual. Não é o mais importante, tá? Porque aliado ao incenso, a gente tem que manter a conexão elevada, o pensamento conectado, tá? Então, o incenso ele é um elemento dentre muitos, tá? E é muito importante, na hora de escolher incenso, a gente ser muito seletivo, porque existem muitos tipos de incenso, né? Alguns que são marcas mais conhecidas, né? Alguns incensos que não têm uma qualidade. Então isso acaba sendo prejudicial, né, para aquelas pessoas que vão utilizar o incenso, seja, né, no final de uma finalidade espiritual, seja no sentido de realizar uma prática. Então é sempre muito importante a gente ter esse cuidado, tá? Na hora de escolher incenso. Sempre buscar referências, buscar saber sobre aquela tradição que trabalha com aquele tipo de incenso. Atualmente a gente indica duas marcas que são bem conhecidas, que é a marca Satya e a marca Golaka.
Então, são incensos que têm uma qualidade muito bom, né, por sinal, e também tem uma produção que tem um reconhecimento, né? Tá? Então, sempre que forem acender o incenso, procure sempre se conectar, né? Seja em prece, seja em meditação, já começando a elevar o pensamento. Tá? Então, o incenso ele vai ser uma consequência. Não pense que o fato de acender incenso ele vai purificar o seu ambiente. Não, não é bem assim que funciona. O incenso é um elemento. Tá? Um elemento que vai ajudar você a alcançar um estado de paz e serenidade. Mas se não houver esse esforço seu da sua parte, né, você acender aquele incenso, né, e ficar ali em processos mentais, preocupado, pensando coisas ruins, não vai adiantar nada. Tá? O incenso ele não vai limpar essa sujeira, né, astral, entre aspas, que você mesmo está produzindo. Então, o incenso ele tem uma finalidade, um contexto espiritual associado a práticas. Mas essa finalidade ela não pode ser distorcida. Tá bom? Então, esse é o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo pequeno, só explicando um pouquinho sobre esse fundamento do incenso e a melhor forma de utilizá-lo. Então, muita paz.